Com o fim das eleições, aliados de Jair Bolsonaro já preparam para um possível indiciamento do ex-presidente. Isso porque o encerramento das disputas municipais acabaram abrindo um caminho para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, decidir sobre duas investigações que envolvem o mandatário. Bolsonaro... Flávio, se o seu pai em 2026 estiver preso, isso ajuda ou atrapalha o plano de vocês de reconquistar o governo federal? Não tem nenhuma razão para isso acontecer, né, com toda tranquilidade. Eu acho que todas as acusações que ele está sofrendo, apesar de eu achar que tem um componente, um viés político nisso, inclusive eu tenho a expectativa de que vai haver denúncia realmente, as denúncias contra ele, né, num julgamento que seria em parte de cartas marcadas no Supremo em função do fator político, não pelo que está dentro do processo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. A desidratação política de Bolsonaro nos últimos meses tem uma razão surpreendente. Seus aliados têm certeza de que ele será preso. Se um analista de esquerda disser publicamente que Bolsonaro será preso, hoje em dia, a grande maioria do público na internet dirá que não acredita mais, que demorou muito, etc, etc. Porém, isso não é verdade do outro lado, do lado do próprio Bolsonaro. A política brasileira está tão fora da curva que, hoje, os aliados têm certeza da prisão do ex-presidente e os inimigos dele acham que ele vai ficar impune. Contudo, os aliados de Bolsonaro estão muito mais bem informados porque fizeram romarias para pedir indulgência a Alexandre de Moraes e a Paulo Gonet, o PGR, e sabem quem a ação penal contra ele é, talvez, a única certeza que se tem hoje na política. Contudo, os aliados de Bolsonaro estão muito mais bem informados porque fizeram romarias para pedir indulgência a Alexandre de Moraes e a Paulo Gonet, o PGR, e sabem que a ação penal contra ele é, talvez, a única certeza que se tem hoje na política. Dos 5 processos a que Bolsonaro responderá nos próximos meses, porém, ele deve ser absolvido em um deles, no do cartão de vacinação contra a Covid que ele mandou falsificar, pois os Estados Unidos não confirmaram que ele usou a falsificação para entrar no país e a única prova de que ele mandou falsificar esses cartões é a delação de Mauro Cid. Não há prova de que o chefe dele tenha mandado. Mas a situação não é ruim só para Bolsonaro. Ontem o STF condenou mais 14 pelo 8 de janeiro, apenas em média de 12 anos de prisão. Mas essas penas são muito mais brandas do que tem sido a regra, que tem sido a de penas de até 17 anos. É nesse ponto que o entorno de Bolsonaro, a família e o próprio dito cujo se desesperam. Se os bagrinhos estão sendo condenados a penas desse tamanho, Bolsonaro deve pegar em torno de 40 anos de prisão. Até porque, no caso das joias, as penas chegam a 32 anos. No caso da tentativa de golpe, a 23 anos. Sem falar na BIM paralela e no caso das vacinas, que pode não ter condenação. A situação de Bolsonaro é tão dramática que governadores já estão se preparando pela briga pelo seu espólio, ou seja, por sua herança. E como se sabe, a gente só disputa herança de quem já morreu, nem que seja uma morte política como a do Jair. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O consenso maior hoje na política é de que Bolsonaro é o maior perdedor da eleição municipal de 2024 e não Lula ou PT, mas Bolsonaro, porque Bolsonaro tinha uma previsão de fazer barba, cabelo e bigode, ele mesmo estava se jactando de ser o maior eleitor do Brasil, e agora, mesmo nessa situação que você vai ver que ele se encontra, ele está dizendo que o PT morreu, tal, quem morreu foi ele, que inclusive vai em cana já já, como você viu nos vídeos que eu acabei de apresentar.
Mas você tem mais notícias nesse sentido. Bolsonaro, maior perdedor das eleições municipais, também no Metrópolis, além da Veja, também no Metrópolis, também no UOL. Bolsonaro é o grande derrotado do segundo turno das eleições. Ou seja, não há quem não diga isso, que Bolsonaro é o grande derrotado dessas eleições. Para que você tenha uma ideia, de 11 cidades que o Bolsonaro esteve no segundo turno apoiando candidatos, ele só venceu em 2. Enquanto isso, o PT venceu em 4, né, com o apoio do Lula. Deselegante, covarde, caminho errado. 6 momentos em que Bolsonaro foi alvo da direita na eleição. E é isso mesmo, ele foi alvo dos aliados. Veja, não há honra entre ladrões. Esse povo, eles se matam entre si pelo poder, publicamente, um trai o outro e fazem qualquer coisa. Pelo menos na esquerda a coisa é mais suave, né? Não tem essa guerra fratricida que há na direita. Veja só, em uma eleição que teve um racha na direita entre suas principais marcas, o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu colocar um aliado na prefeitura de Curitiba, mas colecionou derrotas no segundo turno em cidades como Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza. Inelegível em decorrência de decisões do TSE, ele também teve contestado a sua posição de único líder da direita e bateu de frente com pretendentes desse campo político. Por que é que isso aconteceu? Veja o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, diz que a direita não tem dono, precisa se moderar para ganhar em 2026 e critica Bolsonaro. Esse descascou o Bolsonaro. Esse sujeito na política há muito tempo, eu ainda me lembro dele na propaganda eleitoral em 1989, no Cavalo Branco, ele disputava com o Lula e com o Collor. Ele está há muito tempo na política, é uma raposa política, e descascou o Bolsonaro e impôs ao Bolsonaro uma derrota maiúscula em Goiânia, sobretudo. Mas no estado inteiro de Goiás, o Bolsonaro perdeu tudo em Goiás, que era um dos estados mais bolsonaristas do país. O julgamento do relógio do Lula, por outro lado, que é um dos casos que vai ter indiciamento próximo, que vai ter denúncia da Procuradoria-Geral, Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal. Esse caso das joias sauditas é um caso em que o Bolsonaro esperava escapar, porque uma maioria de bolsonaristas no Tribunal de Contas da União aprovou uma decisão em que o relógio do Lula não era um presente proibido, o Lula podia ficar com o presente, mas isso foi antes de mudanças na jurisprudência do tribunal e foi lá no início do século, né, lá em 2004, 2005, é algo que tem 20 anos que aconteceu e a Polícia Federal não deu nem bola para isso e indiciou o Bolsonaro. O fato é que pela primeira vez a Procuradoria-Geral da República disse que o Bolsonaro está ligado à tentativa de golpe no Brasil. O Gonê também indicou que os acusados vão ter que pagar uma multa milionária, incluído aí o Jair, né, pode ir preparando o dinheiro do Pix, e isso é só uma passagem para o fato que importa, só para a gente ver que a situação do Bolsonaro é muito pior do que inclusive pensa o campo progressista. Ontem o Supremo condenou mais 14 pelos atos golpistas do 8 de janeiro, apenas de 12 anos de prisão, em média. Foram 14 réus. O Supremo continua a todo vapor, não está parando nada e ninguém acredita, ninguém que esteja bem informado, acredita que o Bolsonaro vai sair livre dessa. Inclusive a Comissão de Constituição e Justiça vai votar hoje a anistia aos bolsonaristas, que tem como foco anistiar o Bolsonaro. Mas só o bolsonarismo acredita nisso, como você vai ver. Esse projeto de lei da anistia é uma pauta crucial para a direita sobreviver.
Essa aliada de Bolsonaro, essa é uma aliada próxima, a Caroline de Toni, como não podia deixar de ser lá de Santa Catarina, que preside a CCJ, e ela e a maioria bolsonarista da Comissão de Constituição e Justiça vai com certeza aprovar a anistia ao 8 de janeiro e, por extensão, a Bolsonaro, aos bagrinhos lá e por extensão a Bolsonaro, mas isso vai ser uma perda de tempo. Eles tentam aprovar isso a qualquer custo para tentar sobrevivência política do bolsonarismo, que está agonizando. Porém, os aliados de Bolsonaro têm um pessimismo muito grande com a anistia aos presos de 8 de janeiro, e você vai entender por quê. Passadas as eleições municipais, os aliados de Bolsonaro se voltaram para as pautas da oposição em Brasília e para a chance de aprovar o projeto que prevê a anistia aos presos por participar das invasões e da depredação das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. O diagnóstico foi desanimador para eles. Nas palavras de um bolsonarista fiel que vem tentando convencer parlamentares a apoiar o projeto, a avaliação no PL, o partido de Bolsonaro, se depender do Congresso, é de que as chances de anistia ser aprovada são mínimas. E se não passar nesse final de gestão de Arthur Lira, não passa mais. Isso porque os candidatos à sucessão de Lira ainda não teriam assumido o compromisso de fazer o projeto andar, algo que Lira pode vir a fazer. Antes de ser submetido ao plenário, o projeto ainda precisa ser aprovado na CCJ, presidida por essa mulher que você viu, a Caroline de Toni, que deve levar o texto para análise do colegiado hoje. Só depois ele seria votado pelo plenário da Casa. Para ser aprovado, precisa da maioria simples, ou seja, 257 votos. Mas nos cálculos dos bolsonaristas só existem hoje 120 votos firmes a favor do projeto. Os do PL, né, que tem 100 deputados e mais uns 20 ali que orbitam o partido do ex-presidente. Os outros possíveis votos do Centrão não são garantidos porque os parlamentares do Centrão não têm demonstrado vontade de entrar em bola dividida com o governo Lula e, sobretudo, o STF. Com um complicador, a força do governo no Senado. Se por um acaso acontecer um milagre de anistia passar na Câmara, não passa no Senado, mas de jeito nenhum. Mas não é só isso, não. Se passar no Senado, o fato é que o STF considera inconstitucional. Veja, os juristas dizem que o projeto da CCJ é inconstitucional. E o STF já disse que se aprovar não passa. O STF tem poder para impedir que esse projeto seja aprovado. Inclusive a função do Supremo, que é uma corte constitucional, é dizer que leis que são aprovadas no Congresso, que a Constituição permite ou não permite. Ou seja, eles vão tentar jogar numa área que não é a deles, porque quem decide as leis que eles aprovam, se são válidas ou não, é o STF. Mas vamos em frente. Você veja que a maioria dos bagrinhos foi condenada a penas que variam de 14 a 17 anos. E é aí que a porca entorta o rabo, como diziam antigamente. Por quê? Veja só, essa matéria saiu ontem à tarde no jornal Globo, sobre as maiores ameaças de Bolsonaro nas mãos de Alexandre de Moraes, e passou batido um fato impressionante dessa matéria aqui, nas repercussões que teve por aí. Com o fim das eleições, aliados de Bolsonaro já se preparam para o pior. Isso porque o encerramento das disputas municipais abre o caminho para a Procuradoria-Geral da República decidir sobre 2 investigações já avançadas que implicam diretamente o ex-presidente: a fraude na carteira de vacinação da Covid e o desvio das joias sauditas. A equipe do Procurador-Geral da República optou por deixar eventuais denúncias contra Bolsonaro para depois do pleito de outubro, em uma estratégia para evitar acusações de atuação política ou contaminação eleitoral. Tanto no caso das vacinas quanto no das joias, Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal, e em ambos a delação premiada do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, teve o papel para subsidiar as apurações e ajudar a PF a concluir os relatórios contra o ex-presidente e auxiliares. Mas a linha de investigação que mais provoca temor entre os aliados de Bolsonaro
é a da trama golpista para impedir a posse de Lula, cujo relatório deve ser finalizado pela Polícia Federal até o fim do ano. A expectativa no entorno bolsonarista é que a Polícia Federal indicie o ex-presidente por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, que somam pena de ao menos 28 anos. Só esse caso do golpe. Só que no caso das joias, as penas previstas, tem muita matéria aí, fácil de achar no Google. Eu não coloquei porque eu já coloquei aqui várias vezes essa matéria. A pena pelo caso das joias pode chegar a 32 anos. Não é? Se tudo que envolve o caso das joias for imputado a ele. Ou seja, só aí nós estamos falando já de 60 anos de prisão. Não é? Mas como ninguém fica mais do que 40 anos preso, a pena máxima é o que o Bolsonaro deve pegar na justiça. Veja só, se o Supremo Tribunal Federal condenou manifestantes a 17 anos de prisão por terem invadido a sede dos três poderes, para Bolsonaro a pena vai ser de uns 30, 40 anos, calcula um interlocutor do ex-presidente que acompanha de perto as discussões sobre o tema. Pela dosimetria é o seguinte, é aquilo que o Supremo, os tribunais fazem ao calcular que pena o condenado vai ter. E no caso do Bolsonaro, devido ao tamanho das penas que envolvem, porque nós não estamos falando ainda de ABIN paralela, por exemplo, e tem o inquérito das milícias digitais, que vai ter pena para o Bolsonaro ali. É muita pena e não há cadeia suficiente na legislação brasileira para tanta pena. O máximo que podem fazer é deixar o Jair com uma pena de 40 anos, que ele, por ser réu primário, vai sair aí com 1/5 da pena, se não me engano, é 1/5, não é? 40 anos seriam uns 8 anos preso, mas para um homem que está chegando aos 70 anos, 8 anos preso é uma eternidade. Aliados ouvidos reservadamente pela equipe do Jornal Globo também dão como certo que ele será denunciado pelo PGR no caso das joias sauditas, mesmo após o Tribunal de Contas mudar o entendimento sobre os presentes recebidos por chefes de Estado. Em julho, Bolsonaro foi indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal, sob a acusação de roubar as joias. Mas ministros bolsonaristas do TCU deram uma decisão favorável ao Lula ficar com um relógio que ele ganhou na França, e ele nem era mais presidente quando ganhou o relógio, mas fizeram uma história aí em torno disso, e eles tentam usar o fato de o TCU ter permitido ao Lula ficar com o relógio para dizer que o mesmo vale para Bolsonaro, mas não colou. A Polícia Federal mandou eles se lascarem. A chance de escapar é no caso da vacina, porque os Estados Unidos não confirmaram, as autoridades americanas afirmaram que há registro de entrada e saída de Bolsonaro entre janeiro de 2021 e março de 2023, mas não há informação sobre comprovantes de vacinação apresentados, porque não foram pedidos, que ele era presidente, e depois do tempo que ele ficou lá, ninguém pediu nada. Então, ele com certeza mandou o Mauro Cid falsificar, mas não usou. Sem ele ter usado, não há prova contra ele de que foi usada a falsificação. É assim que funciona a justiça, não é, minha amiga, meu amigo? E também não há que se lamentar, porque crime para condenar esse sujeito não falta. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.